Muito bem, sou Diana Zaki e como diretoria de comunidade da FEPAL, quero dar as boas-vindas a esse webinar organizado juntamente com o grupo psicanalista na comunidade. Estamos vivenciando um momento histórico-social em que vemos algumas realizações produzidas por minorias que alçaram as suas vozes frente aos estereótipos sobre os quais se montam as estruturas sociais baseadas na discriminação. Não é suficiente a exclusão, o racismo, o classismo, a intolerância continuam, infelizmente, muito presentes. Nós tentamos encontrar uma solução que vai ter que ser comunitária, pluralista e transdisciplinar. É uma tarefa, para todos os setores sociais. Esse webinar é para compartilhar ideias nascidas a partir de uma pesquisa para repensar as instituições e a formação psicanalítica e avançar na argumentação psicanalítica que possa influenciar nas políticas públicas, que sejam eficazes para atender às necessidades historicamente definidas, entre outras coisas, devido ao racismo e exclusão social, que colocam em risco a saúde mental e espiritual e coletiva. Hoje estamos convidados a pensarmos juntos. Vou passar o uso da palavra a minha colega Isabel Miassone, colega do grupo de estudos da nossa organização. Bom dia a todos. Em nome do grupo de estudos, saúde, quero cumprimentar todos os presentes, agradecemos a sua presença que vai enriquecer com certeza esse webinar. Esta é uma experiência para nós muito satisfatória e promissória, esse trabalho em equipe e o trabalho com vocês hoje. A equipe não foi um ponto de partida, foi um ponto de chegada depois de 460 horas de reuniões presenciais durante 5 anos e muitas horas dedicadas ao trabalho acadêmico, ao trabalho didático, à pesquisa e à escritura de um livro. A escrita de um livro. Para esse webinar, constituímos uma subcomissão que durante 2 anos fez um trabalho que vai apresentar o Alejandro. E a equipe que integra essa comissão é formada por psicanalistas de diversos países, que vêm de sociedades com culturas, línguas e características étnicas e geográficas, ambientais e sociohistóricas diversas, mas todos têm um denominador comum, integram a Federação Psicanalítica da América Latina. Vou passar o uso da palavra para o Alejandro. Bom dia, muito obrigado. Como disse a Isabel e a Diana, esse é um extenso trabalho feito na comunidade ou em território, como nos ensinaram para dizer. Essa é uma pesquisa qualitativa que iniciou a partir da Isabel e da Diana. Eu fui convidado por elas como parte da direção dessa pesquisa, principalmente no, eh, devido ao tema, mas aprendi delas sobre a pesquisa de campo. Nós temos trabalhado na discriminação, em discriminação e racismo nas organizações psicanalíticas da América Latina. Usamos uma metodologia baseada no levantamento de trabalhos, depoimentos de colegas psicanalistas que depois gerou um diálogo e escuta sem preconceitos no que for possível. Para isso, depois transcrevê-los e submetê-los metodologicamente a uma perspectiva com um grupo de pesquisadores da PEFA. Isso nos ajuda a nos orientar se estamos conseguindo responder às perguntas da pesquisa. Uma segunda triangulação conseguimos realizando as transcrições com o mesmo grupo 6 meses depois. Uma terceira triangulação vai ser esta aqui. Vamos experimentar esse webinar
com testemunhas, depoimentos, com questionamentos do público. Isso se transformará de maneira anônima na nossa pesquisa. Foi realizada, recebeu o apoio pelo Comitê de Pesquisa da Associação Psicanalítica Internacional. Agradecemos ao Dr. Rogério Lerner por ter aceito moderar este evento. Ele é subsidiário do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro do Comitê Científico da Sociedade Psicanalítica Internacional. O Rogério tem um doutorado e tem uma longa trajetória como docente, tanto na Universidade de São Paulo quanto na associação. E te passo o uso da palavra, Rogério, você é o coordenador. Obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente pela honra, pela alegria do convite que foi feito por Diana e Isabel para moderar uma das etapas de uma investigação cujo tema é de uma relevância social importantíssima. Nem podemos dizer que é um tema contemporâneo, porque é um tema que deita raízes históricas de muitos e muitos séculos e que ainda se fazem presente e influenciam o nosso futuro. Eu vou brevemente anunciar a nossa dinâmica. Eu vou como que entrevistar as pessoas que eu vou apresentar em seguida, fazendo duas perguntas centrais, são duas âncoras para disparar uma reflexão de pessoas que têm se ocupado desses temas. E, em seguida, depois de ter apresentado essas provocações para abertura de reflexão, nós vamos abrir para toda a audiência e eu vou pedir, por gentileza, para que as pessoas se manifestem de duas maneiras. Uma, escrevendo pelo chat do Zoom. A segunda, caso queiram participar oralmente, levantem a mão, apertem aquele botãozinho que serve para mostrar que a pessoa quer falar e assim elas se inscrevem numa fila, tá bom? Então, é assim que a gente vai trabalhar. E eu vou cumprir essa função que às vezes é meio chata de controlar o tempo, se eu conseguir, né? E contra a minha vontade, porque eu também queria falar e queria deixar todo mundo falar um tema que nos toca a todos e todas. Então, inicialmente, eu quero apresentar Maria del Carmen Cayupan, médica psicanalista, membro da Associação Psicanalítica Argentina, da Associação Internacional de Psicanálise e da Federação Psicanalítica da América Latina. É especialista em estresse pós-traumático e tem investigado a riquíssima articulação entre mitos e psicanálise. A gente vai conversar também com Isildinha Nogueira, que é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, tem formação em psicanálise nos Ateliers de Psychanalyse em Paris, com Radmila Ziguris, uma das fundadoras da instituição, e é professora no Instituto SEDES Sapiensis, uma instituição importante de formação em psicanálise e difusão da perspectiva psicanalítica na fronteira com várias outras áreas e também instituições aqui em São Paulo. Quero apresentar também Ivan Gutierrez Quadrado, que é psiquiatra e psicanalista, membro da Associação Internacional de Psicanálise e da FEPAL, da Federação Psicanalítica da América Latina. Ele é também do Comitê de Comunidade e Cultura e do Subcomitê de Gênero da Associação Colombiana de Psiquiatria. Espero ter acertado tudo, por favor me corrijam se eu estiver errado. Então eu vou começar dirigindo as duas perguntas para Maria del Carmen Cayupan, por favor. Então eu te pergunto, por que seres diaspóricos
Por que psicanalistas sem lugar institucional? Com você a palavra. Bem, eu acho que foi escolhido esse tema de seres diaspóricos, exatamente porque foram deslocados do território originário, como o caso dos descendentes da África, afro, que foram sequestrados e também foram distribuídos a partir dessa apropriação. A diferença que eu encontrei em relação a isso é que nos povos originários foram desterrados. Que significa isso? Que são povos nômades, na maioria, pelo menos na comunidade que eu pertenço. Eh, São povos nômades. O caráter nômade significa, implica que a gente vai escolhendo onde quer viver por necessidades territoriais, vão escolhendo. Não é igual o desterro de um lado para outro, onde o que vimos nos últimos anos é que foram outorgados também terras novas, como uma forma de preparação, mas foram outorgadas terras muito áridas, quase de rocha totalmente. Então, nesse sentido, isso demonstra essa incapacidade para poder reparar isso que arrebataram dos povos originários. Neste caso também, há um entrecruzamento político em certas províncias da Argentina, porque nessas províncias foram situadas, foram instaladas as tribos com a localização que dá o político, o governador, em certos lugares determinados, como se fossem, eles chamam de reservas. As reservas não são uma posição, um hábito de um povo originário. Os povos originários têm um território que estão numa área chamada Toldaria, que tem conteúdo de aves, animais, aves de curral e fazem plantios. Nas reservas há uma posição de para fazer um aproveitamento turístico. Até este momento eu posso dizer isso. Inicialmente, se houver alguma pergunta, estou à disposição. O que a gente pode articular dessa cena originária social que você traz com as nossas instituições psicanalíticas? O que te parece? Veja, o que eu vi, eu tive uma formação muito ocidental, porque meu pai emigrou do campo. Então, é uma educação diferente. Minha mãe a educação era completamente ocidental. Eu não tive dificuldades, contratempos, inconvenientes evidentes, mas sim, por exemplo, como tiveram as pessoas ou estudantes que tiveram origem judaica, por exemplo. Mas não foi violento, foi esporádico. Eh, em- Dependendo também do momento político e social. Em certos momentos políticos e sociais determinados, e isso é importante. Nas instituições psicanalíticas, eu posso relacionar porque sempre eu tive a preocupação por poder falar também eh,
da situação latino-americana. Não tive espaço para isso, não da maneira como estamos tendo neste momento na FEPAL. A FEPAL destinou um lugar muito especial para o nosso continente da América Latina, para os psicanalistas da América Latina, porque nós nos encontramos mais preparados nessa área que somos diferentes, muitos de nós somos diferentes. Então, nos sentimos protegidos, e nem por isso podemos, e por isso talvez possamos falar de melhor maneira. Quanto à formação psicanalítica, é muito ocidentalizada. Os temas que são tratados, científicos, são primordiais, é claro, do ponto de vista, porque eu tenho uma grande formação em psicanálise, algumas leituras da análise, ou da psicanálise lacaniana e de muitos autores, que todos incluímos, mas o que eu percebi é que não é o mesmo, não é a mesma coisa a necessidade que nós temos, os latinos de origens diferentes, de etnias que não são tão ocidentais, não temos a mesma necessidade de pegar a psicanálise de uma maneira tão concreta como foi, colocado por Freud. Aqui, é diferente, tem um conteúdo étnico que chega a partir do sangue, considerando principalmente, me me mobiliza muito, porque o meu avô era o último que viveu junto com meu pai nessas, choupanas. Há conteúdos cosmogônicos e universais, mas não estão tão presentes nas teorias psicanalísticas ocidentais. Isso não impede que não se possam adicionar, porque não podemos nos subtrair do conteúdo psíquico, mas então vejo que talvez ficou invisibilizado invisibilizada a presença daqueles que viemos de outras etnias em virtude do ensino acadêmico, da análise pessoal também, porque nem todos tiveram oportunidade de ter uma análise que permitisse avaliar, raciocinar sobre a identidade mais profunda dessa pessoa. Isso é muito importante, porque para ser psicanalista deve-se ser a gente mesma, a gente própria, com tudo quanto for bom e mal. E o mal é bom também conhecê-lo, porque as consequências dos genocídios, por exemplo, não é bom passar por um genocídio, por um trauma. Depois aparecem todas as consequências psíquicas nos descendentes, mostram grandes alterações e grandes situações, por exemplo, na união de uma pessoa, de um povo originário que nunca teve aproximação do ocidental e de repente se une a uma mulher ocidental plenamente e onde não são claras as situações. Não é para mal, de jeito nenhum, mas sempre eu lembro uma coisa que eu escrevi na faculdade, por exemplo, que eu casava com quem foi meu marido, da coletividade judaica, e um colega me disse: "Mas não, como vai casar com um judeu?" E eu disse: "Por que não?" "E não, porque você tem que casar com um cara cristão." E ele nem tinha percebido que eu tenho essa mistura, que eu tinha essa, mistura do cristão e do cosmogônico. Então eu disse para ele: "Bom, acontece que está bem, faz parte da vida poder se aproximar de pessoas que são diferentes de nós." Bom, de um lado melhor, isso não ele não ficou bem, porque é a maneira de vida, e acho que esse conceito em nós próprios, nós temos às vezes a sensação, porque essa situação que estamos vivendo, neste Zoom, nesse webinar, para mim é forte, é importante por muitos motivos.
porque é muito próximo do relacionamento eu tinha com meu avô e também porque a gente sempre está, defensiva, mesmo que seja mínimo, e mesmo nas melhores condições, porque é tão forte o racismo que a gente sente medo e tem um sentido, como num escrito que eu consegui, tirar do do CEPAL, de uma psicanalista indígena, que diz que temos, os descendentes, um coração esquizofrênico, a metade com orgulho e a metade com vergonha. Então, essa vergonha que vem de tanta rejeição, de tanta convicção de que algo ruim devemos ter, porque somos rejeitados, excluídos da educação, da saúde, da água, da terra. Eu acho que é por isso. Eu abrangi um pouco mais, mas eu espero ter respondido a pergunta. Muito obrigado, por enquanto. Isildinha, Olá, bom dia a todos, todas e todos. por que seres diaspóricos? Por que psicanalistas sem lugar institucional, Isildinha? Bom, primeiro que o nome desse webinar surgiu de um encontro nosso de estudos, do grupo de estudos, em que eu trouxe que eu coloquei, no momento estou junto com Diana Mendes, uma historiadora e pesquisadora que no momento está no Canadá, estávamos pensando a questão da diáspora. E eu, então, trouxe para o grupo que eu sentia que nós, os negros, éramos seres diaspóricos, né? Daí o nome do webinar, né? Diaspóricos porque fomos sequestrados da África, nós, os negros, né? E sequestrados de África e da nossa humanidade, né? Mais do que o sequestro de um continente, né? Somos sequestrados também da nossa humanidade. E assim seguimos, num eterno devir diaspórico, né? Quando acessamos o mínimo da condição de cidadãos, né, que possa nos oferecer essa condição, o sofrimento psíquico está sempre presente, nos impõe uma inexorável sensação de sequestro de nossas conquistas, lugares e identidades. Quando eu terminei minha faculdade e queria fazer a formação em psicanálise, imagina, nós estamos falando disso de há 40 anos atrás. Se hoje é difícil para um negro acessar uma escola de psicanálise, imagina naquele tempo. Graças à oportunidade que tive de ir para a França, que acabei fazendo minha formação em psicanálise. Quando eu me encontrei com Félix Guattari, por um contato que eu tinha com a Célie Rony, que fazia mestrado com ela, Félix me perguntou, mas por que você quer pensar essa condição do negro através da psicanálise? Você quer usar a psicanálise? Eu disse, mas a psicanálise não serve para pensar os seres humanos, a cultura, os tempos em que viveram os seres? Ele disse, sim. Eu fiz, então, eu sou humanidade. Eu quero ser pensada por esse saber, por esse conhecimento. E assim surgiu a minha possibilidade de pensar. Mas quando eu voltei da França, em São Paulo, eu era uma das únicas e talvez a única psicanalista negra, né? E isso não é um orgulho, era um receio, um medo, porque como que as escolas iriam me aceitar ou me ver enquanto psicanalista, né? Eu tive a sorte sempre de ser muito respeitada, de fazer pesquisa na USP, então isso me ajudou muito. Mas ainda hoje o meio psicanalítico, né, que hoje está pensando em inserção, pensando um modo de trabalhar com aqueles que estão fora, né, que não corresponde a uma determinada classe social com dinheiro, uma alta burguesia, porque a psicanálise no Brasil sempre serviu à alta burguesia, né? Como bancar uma formação, como participar de uma escola, né? A abertura é grande, tanto é que eu faço parte desse grupo de estudo sem ser da Sociedade de Psicanálise, né? De ter outra formação. Então, a abertura realmente está chegando, né? Eu espero que ela chegue para ficar, que as sociedades, as escolas de formação, o Sede Sapiens, que me recebe de braços abertos, e essa possibilidade de estar ali participando, estudando, pensando junto com outros psicanalistas, essa e outras questões, né? Essa e outras
outros seres também diaspóricos, né? Porque não somos só os negros diaspóricos, né? São vários seres diaspóricos, ou somos seres humanos diaspóricos, né? Poder pensar isto, né, nesta instituição me é um grande prazer estar ali, poder pensar junto. Agora, efetivamente, ainda há muita dificuldade de acesso dos negros nas escolas de psicanálise, porque uma análise é muito caro, uma análise didática nem se diga, e bancar uma instituição psicanalítica, então, é outro drama, porque, em geral, pertencemos à classe menos favorecida dentro da sociedade. Vivemos num sistema e num Estado racista, né, que estabelece uma polaridade entre brancos e negros, né? Temos um Estado racial e um ordenamento jurídico racial que garante os privilégios e vantagens de cidadãos brancos, né? E permite, mantém e subordina os não brancos, né? Ou que não correspondam ao que a gente vê por normalidade. Afinal, o sujeito do saber é homem, branco e europeu. Como nós, negros, como outras diásporas possíveis, seríamos inseridos ou somos inseridos. Esse webinar e esse grupo de estudos que me acolheu é importante, porque é nele que eu penso essas diferenças, é através dele que eu vou escrever, do ponto de vista e desse lugar da negritude, né, sobre essa diáspora específica, singular dos negros, né? Não sei se respondi, Rogério, a questão, mas é um pouco. Eu fico muito preocupada com o tempo de participação de todos que eu estou vendo aqui na tela. Claro, respondeu, sim. Responder é abrir a reflexão a partir da própria experiência, a experiência que temos juntos, juntas também. E eu estou controlando o tempo também, então está tudo bem. Você tem todo um trabalho que se refere a esses aspectos que você está mencionando. Você menciona o Silvio Almeida em toda a concepção dele de racismo estrutural e toda a institucionalização da questão do preconceito, e que vai mais ao encontro do que você discorreu até agora. Eu queria te pedir para falar muito brevemente, se fosse possível, e depois a gente retoma, um aspecto que eu achei muito interessante, que é do racismo em cada um de nós. Então, Rogério, eu penso e tenho dito, né, para desgostos de alguns e para elogios de outros, que nós não mais podemos falar sobre racismo, racismos e preconceitos, sem que a gente se pergunte de que forma somos atravessados pelo racismo. Ou sejamos negros, ou sejamos brancos. De que forma somos atravessados pelo racismo? Que somos atravessados pelo racismo somos todos. Vivemos numa estrutura e num Estado racista, né? Albert Memmi, que era um grande ensaísta tunisiano, ele dizia que o racismo não morrerá, e não morre porque não existem racistas, porque quando a gente pergunta, você é racista? A pessoa responde, não, eu não sou racista, mas tenho atitudes racistas. Então, não acredito mais que seja possível que a gente continue a pensar essa questão sem pensar esse atravessamento em cada um de nós. Porque se pensarmos de que forma ele nos atravessa, vamos também poder pensar em como vamos superar, né, isto que é uma chaga em qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, que é o racismo. Né? Se eu não entender de que forma eu percebo o racismo, de que forma eu ajo frente a isto, e não me disser sou racista, como é que eu vou mudar isso? Porque se não existe racista, não tem racismo. Só que o racismo ele está aí, ele perdura, né? E cada sistema arruma uma forma de mantê-lo e de atualizá-lo. Então, a gente vai atualizando essa mazela da humanidade. Então, eu acredito que não seja mais possível falar só dos efeitos do racismo. Eu acho que é preciso que a gente pense como a gente vai, né, de uma certa maneira, levando adiante, né, ou fortalecendo esse ideal racista, porque ele está aí, né? Ele não, de uma certa maneira,
Não é possível, né, que a gente continue a produzir trabalhos na comunidade científica, por exemplo, né, que reforcem o racismo, né? Às vezes, o discurso antirracista ainda assim é racista. Então, se a gente puder pensar, né, como nós somos atravessados por ele, quem sabe a gente consegue mudar isso de alguma forma, né? Porque o racismo, ele é, sobretudo, um discurso pretensamente científico. E foi assim que ele perdura e se justifica, porque ele está associado a um saber teoricamente científico, entre parênteses, né? E isto acaba legitimando as atitudes racistas. Agora, não existem racistas, mas existem atitudes racistas, por onde que isto permanece? Se não pensarmos isso, não acredito que vamos avançar. Eu acredito que, para avançarmos nesse sentido, é preciso que a gente pense, né? E, obviamente, né, todo esse acolhimento, ou esse diálogo que eu pessoalmente consegui com várias escolas de psicanálise no meu país, isso é muito importante, porque eu dialogo com a sociedade, com a POA, com SEDES, com várias outras instituições de psicanálise, e isso é muito importante, esse diálogo é necessário, porque haverá uma convivência, inclusive, da diferença de classe, não só de raça, de classe. Como é conviver com uma classe que não é, que é majoritária num país em que eu nasci, o Brasil, né? E que vive sobre o pretexto da inferioridade racial, né? Como é que é entrar para o mundo da psicanálise e conviver com pessoas que vivem e conviveram e nasceram, né, dentro de um certo privilégio racial? Como é que é isso? Como é que é lidar com essas diferenças, né? Afinal de contas, somos todos seres humanos. Como vamos nos pensar daqui para frente? Como eu costumo dizer, não é a psicanálise enquanto instrumento que discrimina, mas somos nós, psicanalistas, que mantemos o racismo. E vamos ter que pensar desse lugar, né? Espero ter respondido, Rogério. Acho que sim, né? Acho que bastante. E acho que, inclusive, a tua reação aponta para um aspecto muito próprio e fundamental da psicanálise, que é a gente se interrogar a partir do nosso envolvimento com a experiência e não fazer disso uma espécie de construção teórica vazia da qual a gente pretende estar desafetada, né? Exatamente. Né? Tudo nos afeta, somos atravessados e afetados por tudo. Mas como pensar seres negros dentro das sociedades psicanalíticas, né? Que não só depende de uma formação teórica, mas de um processo de análise, de um processo de supervisão? Como é isso? Né? Como é trazer estas pessoas que são, né, economicamente muito desfavorecidas, né? Ótimo. Obrigado por enquanto. E então, deixa eu me organizar aqui nas minhas anotações. Ivan, por favor, por que seres diaspóricos? Por que psicanalistas sem lugar institucional? Olá, bom dia a todos e todas. É muito bom estar aqui. Espero poder me comunicar e ter essa conversa bidirecional. Vou iniciar com um lugar de iniciação, acho importante, já que o tema é geográfico e, portanto, se não fosse por todas essas conversas e debates, eu não me apresentaria da maneira como vou fazê-lo. Eu sou um afro-caribenho numa cidade do interior do meu país, afrodescendente, mestiço, branqueado. E as experiências que eu tenho para pensar esses temas e essas perguntas estão relacionados com a minha experiência de vida, com a minha experiência na formação como psicanalista e na posterior prática da psicanálise privada que eu realizo atualmente. Inicialmente, gostaria de lembrar
Por que eu me interessei? Porque eu vinha trabalhando como psicanalista e esse é um tema que me interessou a partir de uma racialização. E eu que acabo de fazer esta apresentação é que todos estamos atravessados por essa colonialidade. Na minha prática clínica, eu me lembro dois pacientes que tinham um sofrimento importante e uma parte desse sofrimento era determinado pela dificuldade para se aceitar, se vendo e aceitando serem mestiços. Não eram suficientemente brancos, não eram suficientemente bonitos para poder sentir desejados por aqueles às quais eles estavam relacionados. Isso os leva ao consultório e eu faço um trabalho a esse respeito e a sociedade, eu apresentei esse trabalho relacionado com o racismo como um impasse, não encontrei ecos, não encontrei respostas. Os psicanalistas ficam surpreendidos por esse tema. Isso foi há 12 anos, mais ou menos. Talvez alguém tenha falado, isso também, eu também fui confundido com um judaico, com um judeu. E essa resposta é o que me fez pensar é que esse tema não está tendo ressonância nas pessoas que estão ouvindo até que cheguei à FEPAL, onde eu encontrei a possibilidade de discutir e pensar e refletir sobre o que esse sofrimento traz e o que acontece nos sujeitos sujeitados por esse discurso. De fato, há produções acadêmicas que falam da mente, da introjeção da colonialidade em funcionamento subjetivo, intrapsíquico, que faz com que as pessoas mantenham certa estrutura sobre quem é melhor e quem é pior. E isso é que eu via nesses sujeitos que foram pacientes meus. Eu vou utilizar, eu vou trazer também as duas, levando em consideração as duas perguntas, um fato social que está acontecendo aqui, hoje é 20 de julho, e aqui na Colômbia é o Dia da Independência. Esse Dia da Independência de 1810 houve uma revolta. Essa revolta produziu os inícios de todas as batalhas sucessivas para atingir a independência da Espanha. Inicialmente, em 1810, isto é, 80 anos depois, em, nós, 80 anos depois, ainda estávamos saindo da colonialidade. Isso faz com que, nesse momento, em 1810, os crioulos, as pessoas brancas nascidas na América, na Colômbia, queriam ser independentes, mas não do rei. Eles queriam continuar sendo súbditos do rei, mas queriam ter uma representação muito mais fidedigna frente ao rei e retirar a intermediação dos virreis, do vice-reinato. Isso é escrito na história. O que não está escrito na história é que povos chimarrões, pretos, escravizados, que libertos, ajudaram para a independência, mas na história nacional, na história institucional, não encontramos até faz pouco tempo, e a partir de uma escola de estudos que se chama Os Subalternos, não se encontram registros dos mestiços, os índios e os negros que ajudaram para a independência do país. A história teve que mudar, a forma de fazer história deve mudar. E acho que a forma de fazer psicanálise também deve mudar. A produção de conhecimento é colocada em dúvida, porque não são aqueles que fizeram a história e aqueles que conseguiram a independência, mas também aqueles outros que não têm até hoje esse registro. Eu acho que nas instituições psicanalistas acontece a mesma coisa, há uma hierarquia semelhante, salvo que nós possamos refletir sobre a possibilidade de dar lugar a outros, bem como a história foi aberta já que
se nós lemos a história nacional, institucional, não temos registros daqueles que também participaram, possivelmente nós também não tenhamos registro, salvo que façamos de maneira consciente e que seja uma intenção de cada um de nós termos registros das autoridades, principalmente. Não sei se há algo mais para dizer. Claridade. Sim. A partir do que você mencionou, eu gostaria de trazer para vocês três uma reflexão que eu tive quando ouvi a Rudinesco num comentário que fez a um trabalho numa das bienais da nossa Sociedade de São Paulo. Ela disse o seguinte, que ela acha que o futuro da psicanálise está na América Latina por causa da composição multicultural da nossa população. Num primeiro momento, eu fiquei chocado com o comentário dela, e quando eu comecei a refletir, me pareceu um comentário colonialista. Por quê? Porque, a meu ver, e a gente tem muitos e muitas autores refletindo a esse respeito em várias áreas, sociologia, antropologia, história, filosofia, a meu ver, não é a multiculturalidade que é a marca principal da nossa capacidade de trabalhar na fronteira, de ter criatividade, de fazer um uso expansivo do sincretismo. É a história de luta, é a história de resistência. E isso remete, Ivo, ao que você acabou de falar. É uma história de luta contra uma série de estruturas de dominação e que fazem com que hoje seja possível haver, ainda que com muitas consequências ainda a serem transformadas, uma multiculturalidade que em muitos momentos teve diretriz de pura extinção, genocida, e hoje a gente tem ainda uma forte influência de minorização das maiorias ou uma espécie de negação, seja dos valores da cosmogonia dos povos originários, seja de toda a riqueza da contribuição para a formação das nossas identidades nacionais. Se vocês pudessem falar brevemente a esse respeito, antes de a gente passar a palavra para a audiência, acho que seria interessante. Bom, Rogério, eu acho. Quem fala? Posso começar? Bem, eu suponho, primeiro Marita, depois Iseudinha. Eu suponho que deve ter se referido nessa apresentação. Aí aparece uma mudança. Fomos invisibilizados. Eu não acho que seja uma negação absoluta, mas que abrange mais o social e seria mais isso, o negacionismo induzido pelos preconceitos ligados não somente a nós, de diferentes etnias e culturas, também isso acontece com os negacionismos em nível de como pensa a outra pessoa ou sobre o culto, a religião dos outros. Às vezes a gente eu tenho trabalhado nessa área há um tempo e se fala,
como um problema de etnia também, o antissemitismo, quando na verdade é uma questão de culto. Então, eu acho que deve ser que foi mais evidente, não sei por que processo exatamente. Eu sei que isso que falou o Ivan me fez lembrar, acho que já aconteceu isso com todos nós, que nos disseram que não parecemos suficientemente indígenas, ou que parecemos espanhóis, já me disseram isso, me disseram na mesma formação, quando uma pessoa, num contexto, um amigo, um colega muito amigo, não era agressivo em absoluto, mas falou: por que você fala que é de origem indígena? E eu falei, não respondi, porque achei tão evidente que com um sobrenome como eu tenho, que é o sobrenome de um cacique, esta pergunta que fala sobre se a minha família está na Pampa, São Ranquéis, Cajupão, há uma cidade com esse nome, há uma tia que viveu lá nos últimos anos, ela tinha 127 anos, mas em condições que não têm nada a ver com os povos originários. São condições impostas por essa sociedade ocidentalizada, colonializada, como disse o Ivan, e hegemônica. Eu acho que isso que fala, não sei se foi falado porque está chegando uma mudança, é uma mudança positiva, porque eu acho que eh, gosto de pensar que tomara que a Europa também possa falar da multiculturalidade, porque eles não pensam que eles são todos franceses ou todos os espanhóis. Eu gosto de falar de mitos, não é? Mas esse é um mito, isso é um mito, na verdade. Os franceses, ninguém fala da procedência da Europa, dos godos, dos visigodos, dos bárbaros, que são povos ricos também. Os bárbaros tem também uma particularidade. Eles, quando tomavam uma cidade, não eliminavam tudo. Tomara nossos políticos fizessem isso, que fiquem só com o bom. Pelo menos eles ficavam com o aprendizado das boas comidas, os bárbaros, e eram bárbaros. Bárbaros era a denominação daquilo que fosse no campo dos povos ou povoados comuns, mas eu gosto de falar sobre a multiculturalidade. Não acho que tenhamos que ser todos iguais, muito pelo contrário. Todos devemos ser diferentes e devemos apreciar e aprender das nossas diferenças, aprender coisas interessantes. Há experiências transgeneracionais, e é um assunto que eu também gosto muito, que são únicas, realmente. Que uma pessoa venha do Egito, por exemplo, eu tenho uma amiga cuja avó era egípcia, judaica, judia. Marita? Se você pode ir encerrando para Sí, 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 a sí. gente Bueno, circular a palavra. Bom, é isso, mas acho que é suficiente. Obrigada. Obrigado. Isildinha, Sim, Rogério. Bom, não sei se o futuro da psicanálise está na América, aqui, na América Latina, mas o fato é que aqui nós temos muito a que pensar, muito a que refletir sobre as nossas condições, o que nos aconteceu. Não dá mais para pensar um mundo não multicultural, principalmente depois da globalização. O mundo é multicultural, né? Não tem só franceses originários, digamos assim, né? Somos um mundo e somos uma humanidade misturada, queiremos ou não, né? Como vai se pensar isso? A psicanálise, enquanto saber, sempre me foi particularmente muito interessante, primeiro pela própria posição do Freud, que dizia: hoje eu penso assim, amanhã outros pensarão diferente. Então,
a gente tem esse estímulo do Freud para repensarmos esse conhecimento, para atualizar esse conhecimento. Efetivamente, não dá para pensarmos a nossa atuação psicanalítica como pensou Freud na Viena de século XIX para início do século XX. As nossas questões se atualizaram, nós temos hoje outras questões, outro modo de pensar, outro modo de estar no mundo, mas não menos violento, né? O mundo foi sempre muito violento, com muitos atravessamentos, e não penso assim que o futuro da psicanálise, a psicanálise ela se atualiza e ela vai existir aqui, e nós temos que pensar as nossas diferenças, todas, né? Não só pensarmos a questão de sexualidade, a questão de gênero, né? A questão transexual, enfim, tem tantas questões para pensarmos e refletirmos e pararmos de uma certa maneira, né? De medicalização excessiva, né? de tornarmos o outro a diferença doente, né? A diferença que deve ser tratada ou afastada, né? Ou que isto é um mecanismo da manutenção do racismos, né? Dos racismos, né? Então, acho que, não sei, eu acho que a Dinesco, alguém que eu conheço, inclusive, pessoalmente, acho que talvez ela pense que aqui há uma fluidez maior na América Latina, talvez por sermos um povo mais expansivo, que falamos mais, talvez, né? Que ela pensasse dessa forma, não sei. O próprio Félix Guattari dizia que ele queria morar no Belém do Pará porque ele achava linda aquela cidade e que aqui tinha futuro, porque aqui tem tudo por acontecer, na Europa já está tudo cristalizado, já aconteceu. Não acho que seja assim também, né? Mas nós temos muito aqui pensar, muito aqui refletir como vamos nos entendermos, né, nesse processo de reumanização de todos nós, né? Eu acho que ao desumanizar um povo, uma cultura ou um grupo, seja ele qual for, também se desumaniza aquele que está desumanizando. A gente às vezes pensa que é desumanizado aquele que é, né, de uma certa maneira, segregado, mas quem desumaniza também se desumaniza a si próprio. Então, não tem como a gente não se repensar em todo esse processo, né? Não acho que está aqui o futuro, mas penso que temos uma oportunidade ímpar de nos unirmos, de nos pensarmos, né? Esse webinar, por exemplo, para mim tem essa função de pensarmos o nosso continente, a América Latina, né? Eu sei que tem pessoas também do Canadá ou de outros espaços, outros lugares aqui assistindo, mas pensarmos de uma maneira, né, um pouco mais visionária, ampla, né? Que nos pense nas nossas diferenças e que nos inclua nesse processo de reumanização, principalmente no momento em que a extrema-direita graça no mundo, estamos todos ameaçados de perdermos a nossa humanidade. Não somos só nós, os negros, né? Obrigado, Zildinha. Ivan, antes de a gente passar a palavra para a audiência. Obrigado. O meu relacionamento com a multiculturalidade está determinada pelo uso que se fez no meu país dessa palavra. O termo foi utilizado nas políticas públicas que, a partir da nova Constituição de 1991, estabeleceu Colômbia como uma nação pluriétnica e multicultural para estabelecer uma modificação do país, do governo, que sugerisse a inclusão devido a movimentos das minorias e de interesses econômicos extrativistas. Era necessário que as minorias estivessem incluídas nas leis para gerenciar os territórios. A ideia era homogeneizar e fazer com que todo mundo fosse igual, e um país acabou sendo um país de mestiços. Então, é importante a presença da diferença dentro da similaridade, e não podemos ser iguais todos e não sermos todos mestiços. Eu acho que isso, essa relação que foi tomada para interesses de alguns do poder, deve ser pensada como uma relação, um relacionamento
uma relação em tensão. Não acho que possa ser resolvida a tensão entre a similitude e as diferenças que todos temos, mas sim a conversa em tensão. Uma conversação dialética entre os termos pode produzir elementos diferentes, posições diferentes, às teorias e ao conhecimento pré-estabelecido. Mesmo assim, pensando na teoria e na prática psicanalítica como uma teoria ocidentalizada, eu me questionei, eu como forâneo a essa teoria, não sou europeu, eu poderia fazer modificações ou pensá-las de maneira diferente. Eu sou latino-americano, nasci na Colômbia, e então, como eu pretendo modificar uma teoria que vem de fora? Mas eu acho que sim, eu acho que isso é o que se resolve quando habitamos a psicanálise, sentir que a psicanálise me ajudou pessoalmente e ajuda outros, e é utilizável, é prático, produz benefícios àqueles que o implementam nas suas vidas e na sua psique. Acho que sim, tenho direito a pensá-lo, refleti-lo dentro da minha similitude aos europeus, ao mesmo tempo que aquelas diferenças que me eh, retraem como Muito bem, latino-americano. obrigado. Agora, Rogério, temos perguntas em espanhol. você Las quer hago? começar Você quer a, fazer? a dizer quais são? Isabel, Você por quer dizer favor. quais são, Isabel, por favor? Sim, um minutinho. Uma foi respondida, em parte, pela Marita Dismabel. O povo ranquel continua vigente na sua vida cotidiana em São Luís, norte de La Pampa, Argentina, entre outras províncias, mas convivem nas cidades como Victorica, em La Pampa. Existe uma visibilização a cada vez maior. E pergunta: você acha que é assim mesmo, Marita? Bem, há uma anedota familiar. Tem uma tia-avó que faleceu nos anos 90, de 127 anos, irmã do meu avô, filha do último cacique Santiago, que pertenceu à campanha ao deserto. Cacique Ranquel. Tribos ranquéis houve bastante, ou seja, que há muitos sobrenomes diferentes, com diferentes caciques. Então, em São Luís, que era o que comentava, se formou uma reserva, mas é de caráter político. Para mim, isso é assim, porque está totalmente fechado. Não sei. Realmente é chocante esse tipo de situação. E em La Pampa tem outro caráter, porque uma jovem que se encarregou de escrever, ela é professora, com minha tia de Cajubá, uma tia que eu digo que falava com ela e dizia que se perde o som da Marita. É uma tia que falava com essa professora jovem e ela escrevia sobre a história, tanto assim que começou a se armar dentro da cidade. Vitorica, Pico, várias cidades de La Pampa foram as cidades que fundou a minha família, que se situavam nesse território, sobretudo no território de La Pampa, Argentina. Tenho mais perguntas, Marita. Bom, então deixo ali. Cecília, acho muito importante enfatizar o sujeito do saber, como Isildinha traz, branco e ocidental, ou europeu, eu diria. Como pensam que esse atravessamento condiciona a nossa escuta? Como podia ser trabalhado nos institutos de formação?
Achei que era uma pergunta para Isildinha, como comenta a Cecília. Quer responder, Isildinha? Isildinha, está escutando? Isildinha está por aí? Não está Sim, estou escutando? ouvindo, estou ouvindo. Sim, sim. Pode repetir para mim a questão, por gentileza, Isabel? Acho muito importante salientar o sujeito do saber, como traz a Isildinha, branco e ocidental, ou europeu, eu diria. Como pensa que esse atravessamento condiciona a nossa escuta? Como poderia ser trabalhado isso nos institutos de formação? Em Bom, realidade, a pergunta era para os três. bom, Muito posso bem. responder? Posso dizer alguma coisa? Eu estive coordenando alguns seminários na minha sociedade e eu acho que, oh, bom, eu pensei, que quando a gente coordena seminário, tomara pudesse contextualizar a teoria que está estudando. O último seminário que eu coordenei era históricos clínicos de adultos. E havia autores de todos os momentos da psicanálise, e a ideia era poder entender a informação, as informações que o autor passa, mas também pensá-lo nesse momento em que nos encontramos e nesta situação, ou nesse território que nos encontramos. Pensaria que também ter a tentativa dentro do currículo que é preparado, de introduzir autores latino-americanos, porque geralmente são autores europeus ou americanos dos Estados Unidos que dão a sua visão da prática psicanalítica no seu território, que não é uma possível generalização absoluta, mas que pode ser discutida. E os psicanalistas em formação têm a possibilidade de discuti-lo e pensá-lo, desde seu não ser, psicanalistas formados, eu pensaria, não sei. Sim, sim, sim. Temos 5 comentários em espanhol e 2 em português. Bom, eu gostaria de responder à questão, a princípio, que eu penso que é necessário, né, para que a gente amplie a nossa forma de escuta e quem escutamos, e a psicanálise precisa se racializar, né? Se nós não nos racializarmos, entendemos as diferenças, as diferentes culturas, entendemos processos diferentes, porque o racismo cria configurações psíquicas muito diferentes, né? E é preciso que a gente entenda como é que se processa, que a gente comece a estudar, né? Quais configurações psíquicas essa forma de escutar, né? Da psicanálise branca, né? Pensada, afinal de contas, Freud pensa a psicanálise em fins de século XIX, início do século XX, numa família burguesa branca, né? Então, como é hoje pensar famílias negras, famílias originárias, outras questões, a gente tem como se processa, como é que se dá metapsicologicamente essas questões para que as pessoas... Então, não tem outra forma, a não ser as escolas começarem a pensar numa formação que passe por racialização e contextualização das questões e dos problemas que nós vivemos hoje, né? É a única forma, né? Não adianta só a gente, de repente, trazer à tona essa denúncia. O saber é branco, europeu, masculino. Não, ele é isso e foi toda a vida. Bom, daqui para frente, como podemos fazer? Como podemos repensar? Como podemos nos reatualizarmos numa psicanálise que possa ter escuta a outros tipos de dores, né? Sem que isso passe por um processo de adoecimento do outro, né? De uma não escuta, né?
de que o outro possa se entender dentro de um processo como um ser, né, que tem questões e que a gente precisa repensar, né? Muito obrigada. Rogério, quero dar a palavra para as pessoas que levantaram a mão e depois continuamos com comentários. Sim, eu estou preocupado com o tempo só. Eu não sei se a gente continua fazendo pergunta por pergunta ou se a gente não passa por algumas perguntas. A gente podia ler todas juntas, acho que estão no chat, né? E eles respondiam, um respondia. Enfim, Mas agora a gente não ia abrir para quem está com tá a bem, mão. tá certo, vamos lá. Então, Eduardo Batista, por favor. Obrigado. Vou tentar ser bem breve. Primeiro, eu queria parabenizar o webinário, né, e tornar isso aberto para a gente poder participar, para quem faz parte da rede, né. Eu sou um psicanalista em formação e participo de um coletivo que faz escuta psicanalítica no território, né, um território ocupado pelo MST. Então, a gente escuta o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E a gente tem a honra de ter a Isildinha como nossa supervisora. E aí, quando eu escuto a Isildinha, né, trazer essa ideia de que somos todos racistas, uma coisa que eu me pergunto, e acho que tem a ver, é um desdobramento dessa questão, é quantas pessoas negras, né, indígenas, transexuais, a gente escuta a nossa clínica, né? Quantas pessoas a gente atende que não é branca, europeia, etc., né? Que está aí ligada, está próxima a esse sujeito, né? Que a Isildinha trouxe. Então, será que a questão aí, né, a gente pensar a psicanálise como uma praxis teorizável, será que isso não modifica, né, a nossa escuta, escutar pessoas negras, indígenas, né? Como é que a gente pensa uma psicanálise, ou a gente teoriza, né, como é que a gente pensa a teoria da psicanálise a partir dessa escuta, né? Será que a nossa escutar esses outros sujeitos não modifica, né, não torna possível modificar a própria teoria psicanalítica? Então, até que ponto essa escuta não modifica, né, o nosso modo de pensar a psicanálise? Uma pergunta para todos, mas talvez queria escutar um pouco mais da Isildinha, né? Eu tenho talvez aí essa possibilidade de fazer essa escuta. Bom, acho que é essa a pergunta de modo geral, assim, né? Eu queria mais uma vez agradecer, né, esse encontro que me parece muito potente para pensar essas questões, né? Muito obrigado. Obrigado. Podemos ouvir mais algumas antes de já abrir para a resposta? Pode ser? Adriano Lieberman, por favor. Muito obrigado pela possibilidade de participar aqui. Quando eu li a palavra diaspórico, eu tinha outra ideia de diáspora que na minha cabeça. E ouvi aqui contribuições muito interessantes. Eu tenho que falar do movimento diaspórico atual, que é o venezuelano. 25% da nossa população está na diáspora. E desse 25% da população diaspórica no exílio, nós estamos inscritos, nós, os psicanalistas que vivemos em outros países, e eh, e que teve, na maioria, muitas dificuldades para se integrar nas sociedades, essas migrações, essas diáspora, psicanalistas que se viram obrigadas a abortar seu processo de formação devido a regulamentações estabelecidas pela IPA. E eu me pergunto, frente a essa dificuldade, para poder se integrar às sociedades locais, que além de pensar as coordenadas propostas sobre raça, sobre orientação sexual,
sobre perspectivas de gênero, que são válidas, não há algo que pensar para dentro da instituição que repetimos sintomaticamente, o nos tornarmos, nos convertermos nós mesmos quando somos sujeitos frente a uma contingência vital, como pode ser o exílio forçado, e nós também descartados, cuja formação é reconhecida e amparada por um guarda-chuva internacional, e sendo tão psicanalista como todos vocês, ou vocês, tanto como eu, tanto quanto eu, mas na hora de buscar a entrada nas instituições psicanalíticas, as dificuldades que encontramos no exílio nos torna uma espécie de minoria racial, sequestrada, sem direitos, sem voz, apesar de tudo e todo o esforço feito para ser parte desse saber compartilhado. Então, eu me pergunto, além de olhar para fora, que é muito válido, o que está acontecendo com o que nós repetimos para dentro, que persiste na exclusão daquele que se vê obrigado a mudar de referentes? Muito obrigado. Muito obrigado pelo apontamento. Isabel, abrimos para a pergunta de Maria Cristina Fulco, pode ser? Vou fazer uma síntese para que a Mica possa dizer o que ela foi recolhendo em português. Diana faz um reconhecimento à FEPAL como um lugar de instalação dessas diferenças. Alejandro faz uma espécie de desnaturalização de algumas expressões, não sou racista, não sou machista. Ele diz que afirmar isso significa que quando pensamos ter resolvido uma coisa, isso pode se tornar um ponto cego. Acho que nós, psicanalistas, pensamos que por ter estado em análises exaustivas, isso nos faz pensar que estamos liberados de preconceitos. Uma historiadora que está no grupo Liliana diz que a resistência contra a colonialidade talvez possa ser mais frutífera na América Latina, porque parece que na Europa está mais adormecida, porque não é tão forte a voz do resistente. Adriana Pontelli diz que na Argentina frequentemente se afirma que não há racismo, que o problema é o classismo, mas por trás da classe social se esconde a marginalidade de negros e povos originários. E por último, a Eva diz que neste momento ela pensa que a polaridade está entre matizes das democracias e as autocracias. O que nós vemos nesse mundo globalizado é o que fazem uns que ameaçam a existência dos outros. Passo o uso da palavra para Mica. Tá bem, porque vai ser assim, a gente pode, de repente, mais dois que estão com a mão e eu leio os outros. Como é que vocês preferem? Rogério, como é que você prefere? Pode ser sim. Vamos abrir para duas pessoas que estão com a mão levantada. É que aí a gente vai mesclando, né? Então, por favor, Maria Cristina Fulco. Bem, eu queria agradecer em primeiro lugar a organização imprescindível desse diálogo. Quero parabenizar os três oradores, Isaldinha, Ivan e Marita Cajupan. Essa troca é tão rica que vou ser breve devido ao pouco tempo. Me despertaram interrogações. Uma coisa que eu pensei é se não deveríamos abrir que há um fio condutor que atravessa os diferentes discursos e participações ligados à exclusão. Uma exclusão que, ao meu ver, não se focaliza apenas no racismo. Adriana Pontelli tomava algo do que eu queria dizer também, ligado também às diferenças sociais, à exclusão social.
com a infantilização da pobreza, porque são todos grupos humanos e etários que não têm acesso às nossas sociedades e institutos para sua formação. Eu tinha também uma pergunta para Iseudinha, quando você falou, Iseudinha, há discursos antirracistas que são racistas. Eu gostaria de ver se você pudesse desenvolver mais esse conceito. Acho que tem algo a ver com o que eu falei antes. E também o que disse o Ivan, que abria o conceito tomando de Rudinesco, que só tem a ver com a multiculturalidade, mas a forma de resistência e de luta em toda a América Latina, mas também para pensá-lo nas nossas sociedades e institutos a partir do nosso paradigma, resistências para continuar tomando distância do eurocentrismo que herdamos da psicanálise e que muitos institutos e sociedades também custa muito transformá-lo e recuperar e resgatar o pensamento psicanalítico latino-americano custa muito sermos reconhecidos às vezes na região do norte da IPA, nas outras regiões da IPA. Só isso. Teria muito mais. Dá para continuar quase 5 webinários mais. Isabel, eu proponho isso para o futuro. Mas agradeço a todos vocês porque nos permitem pensar e refletir sobre posições próprias também, das quais a gente não é consciente, vinculados a tantas coisas que a gente pensa que está liberado, e isso nos permite. Marita Cajupão, você me fez pensar também, tocar terra com colocações sobre os povos originários e agradeço muito por isso. Então, vamos continuar. Muito obrigada. Bueno, Nicolás Cardona, por favor. No sé qué significa el J, pero... Juan, muchas gracias. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer e celebrar esse espaço em particular. Eu queria reconhecer o trabalho do Ivan, a coragem para falar sobre estas coisas na Colômbia. E pensando numa situação muito particular, que recentemente nós estivemos com os nossos amigos em São Paulo, com Oscar, com Mabel, com outros amigos, não sei quem mais está presente aqui, e eu estive fazendo um percurso por várias livrarias em São Paulo e me surpreendeu como, sem exceção, em todas elas havia um grande espaço especial dedicado ao problema do colonialismo e do racismo e das questões negras, que para mim já fala do estatuto de problematização que existe numa sociedade sobre o colonialismo. Isso não acontece na Colômbia. Eu acho que o centro do problema do colonialismo na Colômbia é exatamente que nem sequer é considerado um problema, não é considerado um problema, não é percebido como um problema. Há um tipo de alucinação negativa desses problemas na Colômbia. E acho que não temos as categorias sociológicas, políticas, culturais para pensarmos um psiquismo atravessado por todas essas problemáticas na Colômbia. Isso se estende a outras dinâmicas que eu acho muito complicadas, e é como a mesma instituição psicanalítica é produtora, geradora de formas muito particulares de colonialismo. Na Colômbia acontece que as instituições psicanalíticas são 3 da IPA, são 3 e as 3 estão em Bogotá, não há jamais que se estendam a outras regiões do país. Portanto, tem uma situação muito particular com o saber. A psicanálise é um saber de elite.
encapsulado, não é permitido compartilhar com outras regiões. E é um problema enorme, porque a instituição psicanalítica mesma produz colonialismo e formas muito difíceis de racismo. Bom, tudo isso para continuar comemorando o seu trabalho. Muito obrigado. Eliane, quer seguir? Tá bom. Vamos lá, Maria Laurinda. Sim, Ótimo vamos. tema a Maria ser Laura, discutido. O acho fato de termos a convivência com tantas diferenças que marcam nossa multiculturalidade torna necessário o olhar e o reconhecimento para as diferenças e produzir outro tipo de conhecimento. Deixa eu ver aqui outro. Bom dia, sou Diana Mendes, brasileira, historiadora, mulher negra e afrodescendente. Atualmente estou no Canadá. Estou especialmente interessada na discussão, sobretudo na perspectiva intelectual de Zildinha, sobre a mobilização do conceito da diáspora, primeiramente em faces históricas em seus eventos instauradores, depois em seus produtos culturais e principalmente psíquicos, como a construção coletiva e persistente do sujeito negro como não pertencente à esfera pública e suas representações. Gostaria de ouvir vocês a esse respeito. Muito obrigada e gostaria de parabenizar. Me pergunto para Wagner, pergunto para Ivan e Isildinha, que colocam questões fundamentais na linha que afirma Fanon. O sofrimento do povo negro passa pelas questões edípicas, mas sua centralidade não está na sexualidade, mas na existência, de ser, existir no mundo que desumaniza o povo negro. Seria outra ordem de sofrimento? Depois, a Joyce, quero agradecer o excelente trabalho da webinar, parabéns aos organizadores, debatedores. E depois, outros agradecimentos. De perguntas são essas. Muito bem. Bom, agora é 1 hora. Como é que a gente prossegue, Isabel? Tem alguma ideia? O que a gente faz? Eu acho que a gente podia dar a palavra para cada um deles, né? Para Todo o resto que eu escuto em espanhol ou em português são parabéns, parabenizando pelo encontro e nesse momento que estamos empenhados na construção de conhecimentos e é uma reconstrução epidemiológica. Então, é necessário ter paciência para aprender tudo isso. Então, acho, Rogério, que eu vi que Eva. A Eva está com a mão levantada, assim. Sì, E em seguida a gente abre para uma fala final de Zildinha, Marita e Ivan, pode ser? sì. Eu vou pedir, Isabel, para palestrantes. você moderar agora, porque eu tenho que ir correndo até o banheiro e voltar. Por favor. Por favor, não demore. Eva e Gabriela, o mais breve possível para poder encerrar com os nossos entrevistados. Agradeço muito a possibilidade desse espaço de pensamento e de abranger esses pensamentos entre colegas. Acho que a psicanálise, desde seu início, aninha o diaspórico. Eu lembro que quando foi o Congresso Internacional de Psicanálise em Berlim, o presidente do Congresso disse na abertura que ele teve que fazer um trabalho interno muito importante, porque ele e quase todos os seus colegas eram filhos de nazistas. E como iriam aceitar a teoria psicanalítica com o pai judeu? E então, eu acho que esse assunto é um assunto que finalmente podemos tratar. E acho que também se disse antes
que nós temos que poder trabalhar a internacionalização do racismo, da rejeição dos outros, que nós internalizamos, apesar de continuar lutando. Quero agradecer novamente a todos. Obrigado, Eva. Gabriela? Oi. Eu queria comentar algo que, escutando Nicolás, Ivan, que acho que somos dos países de mais do norte, Venezuela, México, acho que é algo bem indispensável para a formação psicanalítica e para o que nos reúne hoje aqui. E acho que se tomarmos o exemplo do que Rica Cigatos falou sobre o Édipo negro, poderia ser um referente para imaginar o que significa que ainda muitas das nossas famílias e pacientes ou provêm de uma classe social onde foi servido por um serviçal que cuidava das crianças de 0 a 5 anos, um cuidado de 24 horas, e que nós ainda, nos nossos países, temos pessoal doméstico que vive dentro das casas, que são as babás das crianças desde que nascem. Essa ruptura, quando se dá, não é analisada, né? O que acontece com as pessoas que ficam afastadas desses meninos que criaram como filhos, mas que não são, nem com aqueles meninos que tiveram essa relação e depois negam totalmente, porque as babás são mães super amorosas e depois a família diz, bom, mas era empregada, para a criança era sua mãe, para o menino era sua mãe e para a família é empregada. Esse tipo de coisas, como é que não vão condicionar nossa formação psicanalítica se não pensarmos de que forma vamos atender os pacientes, ou talvez esse seja o motivo pelo qual os nossos nas nossas consultas privadas temos um target de sociedade, de pessoas de nível alto, médio alto. Não podemos ter pessoas que possam pagar 3 ou 4 sessões por semanas ou com um trabalho estável com o qual se beneficia. Bom, Mari, você apareceu agora. Tem meio minuto para que Rogério possa encerrar. Não, está no silencioso. Bom, quero parabenizar todos pelo evento, né? Está muito especial e importante, né? Principalmente nessa gestão da FEPAL, em que nós temos como presidente uma mulher negra, a primeira mulher negra a ser presidente da Federação Psicanalítica da América Latina. É um momento histórico e muito importante. Acho que por conta dessa gestão, né, representada pela psicanalista Vânia Cidade, que eu penso que esse tema tem sido, de uma forma mais amplamente discutido, inclusive pelas ações que nós temos feito, né, juntamente com a coordenação científica da FEPAL, da qual eu faço parte, que nós desenvolvemos aí o curso de letramento racial. Bom, eu queria perguntar aos comentadores, né, ainda se for possível, um tempinho para essa pergunta, sobre a questão da branquitude. As nossas sociedades na América Latina, elas são compostas majoritariamente por pessoas brancas. E muitas vezes a gente fica muito pensando no sofrimento psíquico do negro, que é importante sim. Mas como é que a gente pensa também a questão da branquitude, que carrega na sua ancestralidade essa herança, de, como dizia o Renan Caes, de alianças ofensivas, né, alianças inconscientes ofensivas, em que elas selaram, né, esse acordo de exploração e de expoliação para exercer a supremacia branca. Eu acho que no nosso ambiente psicanalítico, principalmente, como somos, a maioria dos psicanalistas são brancos, eu sou uma mulher negra, sou da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, uma das poucas pessoas negras na minha sociedade. Queria ouvir um pouco a respeito disso, né?
que é importante a gente pensar na questão da branquitude também como um grupo. O Caes ele fala, né, que a formação dos grupos ele influencia na questão da nossa subjetividade. Queria ouvir um pouco dessa questão aí dos comentadores e parabenizar, né, a equipe de Comunidade e Cultura pelo evento. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, então agora mais um desafio, uma rodada final de sintetização por parte de Marita, Isildinha, Ivan, e aí a gente encerra, tá bom? Marita. Bueno, sí. Esses últimos comentários foram muito interessantes. Eu acho que, e eu percebo que vamos por etapas na América Latina. Podemos ter a diáspora dos povos deslocados a partir do Holocausto, e os psicanalistas temos presente isso, porque tivemos grandes mestres pertencentes à coletividade judaica. Podemos falar agora da negritude, que está presente também na Argentina, desapareceu porque foram exterminados, e há pequenas colônias, e por acaso o povoado de uma das minhas avós, Entre Rias, que é de Cabo Verde. E eu não perco a esperança de que algum dia também se possa falar extensamente dos povos indígenas, porque, assim como Kant Sipper diz que o povo índio tem que se preparar e não ficar estagnado no trauma do genocídio, eu digo, proponho que o povo ocidental, puramente ocidental, e nós que somos diferentes, proponho para nós também, possam também eles ter em conta, que não nos vejam como se estivéssemos 500 anos atrás, como que isso já passou, não passou, continua passando, acontecendo. Temos muita resistência à educação, porque acho que na faculdade eu contei com os dedos descendentes de indígenas puros, como acontece com as duas gerações que eu tenho visto, e acho que no tema psicanalítico, acho que conheceu apenas uma pessoa do Peru, analisei pessoas da Bolívia que vêm com a mistura indígena, com muita dor. É muito difícil para a gente poder sustentar essa dor. Então, eu espero, não perco as esperanças, de que os indígenas, os índios, pelo menos da América Latina, os índios, sejamos mais visibilizados e que não pensem que pertencemos à pirâmide do México. Bom, mais nada. Obrigada. Bom, eu quero ser bem rápida, na verdade. Eu gostaria de poder responder as questões, mas não há tempo para isso. E eu penso que foi muito importante esse encontro. Deste encontro fica que é necessário que a gente possa atualizar a nossa escuta e pensarmos todas as diferenças. Pensarmos a questão da formação nas escolas, como lidarmos com as diferenças dentro das escolas, principalmente de formação. Ainda o espaço analítico ainda é um espaço da alta burguesia e não de todos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui e que a gente siga pensando. Tomara que a gente consiga pensar num formato que nos permita, de quando em quando, nos reunirmos aqui no webinar para seguirmos pensando as questões e as diferenças, sejam elas dos povos originários, dos negros, né, dos indígenas, enfim, todas as outras questões da diferença que a gente possa incluir, pensar e seguir nos atualizando e principalmente nos humanizando, né? Mesmo num tempo de convite para a desumanização.
né? Vamos nos humanizar. Até breve para todos. Obrigado pela oportunidade. Eu quero não deixar essa oportunidade para responder para o Eduardo. Acho super interessante o que ele disse. Eu entrei a PUEP e havia 2.700 artigos com a palavra racismo e raça, mas em BBC só 200 artigos. Há publicações americanas dos Estados Unidos descreveram de forma bem clara os movimentos transferenciais quando um casal psicanalítico é bicultural. Para eles é mais claro, porque o racismo é muito mais agressivo, franco, mas nós temos que publicar, e estou de acordo com você em que nós teríamos que levar a psicanálise para essas pessoas, para arrecadar informações, publiquemos mais, mostremos os nossos casos e como a transferência se desloca em pacientes mestiços do nosso território, na minha cidade, em Cartagena, onde há maior quantidade de negros, que diz que a psicanálise não progride, porque no Brasil, sim, eu não tive contato com muitas publicações, mas desde que estou aqui na instituição, estive mais em contato com as publicações e sei que o desenvolvimento dessas ideias e conteúdos no Brasil é enorme. Agradeço isso, mas temos que publicar mais. Essa é a minha ideia. Muito obrigada e continuamos pensando. Isabel, Diana, querem fazer as palavras finais de encerramento? Eu, da minha parte, agradeço mais uma vez pelo convite, por ter participado desse evento tão significativo, importante, e que eu tenho certeza que pode se desdobrar em uma série de reflexões em novos eventos. Somente uma coisa, que é uma preocupação que na diretoria e no board sempre temos, e é como chegar àqueles que não estão nesse webinar, porque é muito claro que aqueles que estamos interessados nesses temas, e é importante, então, que possamos pensar como chegar àqueles que não estão nessa webinar e em todas as atividades que têm a ver com a temática. Eu coloco isso como um exemplo apenas. Muito obrigado por estarem, aqueles que estão, e continuamos para frente. Eu confio que, na medida em que a formação se transforme, vamos chegar a mais gente, porque o poder está nos institutos de formação. E eu queria aproveitar para passar um anúncio. A 21 de setembro, continuando nessa linha, vamos fazer o grupo de estudos e direção de cultura e comunidade, juntos, um encontro entre Moçambique, Círculo Psicanalítico de Moçambique, e nós sobre as lógicas da cura e da saúde mental nas diferentes culturas, com a presença do que poderia ser chamado, em Moçambique, é chamado de médicos tradicionais. Pode equivaler no Equador a um xamã ou um curandeiro em espanhol. A cura nos afrodescendentes. Acho que isso continua mais um pouco, em certo sentido, essa linha de mostrar as diferenças de pensamentos e abordagens em saúde mental. Então, ficam todos convidados. Cecília, você especialmente, aos institutos que participem. Obrigado por estarem, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, Sildinha, Ivan, Rogério, Marita e todos os outros. Obrigado a vocês.